Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas, nosso núcleo de estudos e reflexão interdisciplinar. Hoje é dia 11 de junho de 2018 e estamos excepcionalmente nos encontrando numa segunda-feira e excepcionalmente também não estamos em Copa, estamos aqui no Flamengo. Hoje nós vamos encontrar novamente com Sara Moura, médica e doutora, professora de filosofia, que veio falar sobre Hans Jonas, a ontologia da vida de Hans Jonas. Sara esteve com a gente há uns 2 meses atrás, falando exatamente sobre ética nas civilizações tecnológicas, melhor dizendo, se bem me lembro, deveria ser na civilização tecnológica. E ficamos apaixonados pelo encontro e marcamos esse retorno da Sara aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todos, e em especial da nossa convidada, Sara Moura. Obrigado por estar aqui com a gente, Sara, mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite, pela acolhida. Então, é um desafio, assim, eu vou tentar sintetizar a ideia do Jonas que ele apresenta nesse livro aqui, que é o fenômeno da... ele escreveu originalmente em inglês, né? The Phenomenon of Life. Mas a tradução alemão ficou Princípio Vida e a tradução brasileira veio do alemão, tá? O Hans Jonas, acho que só quem estava lá era você, né? Então, o Hans Jonas é um autor contemporâneo do século XX, alemão, nasceu em 1903, morreu em 1993, judeu, foi aluno de Heidegger e de Rudolf Bultmann na década de 20, foi colega no doutorado, ele fez doutorado na mesma época que Hannah Arendt, na mesma faculdade, em Freiburg, em Marburg, e com a ascensão do nazismo, ele migrou, inicialmente ficou um pouco na Palestina, depois ele foi para o Canadá, e depois, em 50 e poucos, ele ficou nos Estados Unidos, perto de Nova York, em New Rochelle, o nome do lugar, e ele ficou trabalhando na nova escola de ciências sociais de Nova York, onde estudou Hannah Arendt, onde lecionaram Hannah Arendt, Levi-Strauss, Levinas, muitos europeus, judeus que vieram fugindo do nazismo, essa escola abrigava essas pessoas. O Jonas tem algumas fases, né, de produção intelectual. A primeira fase, assim, que é a tese de doutoramento dele, é sobre filosofia da religião, sobre a gnose na Antiguidade Tardia. E depois vem a guerra e ele fica, durante a guerra, um período que ele lê muito, né? Ele serve na guerra, ele resolveu lutar contra Hitler, ele serviu numa brigada inglesa na Itália, né? E ele leu Darwin durante a guerra, e tem uma correspondência dele com a esposa dele, Eló, que ele reflete, aparecem muitas reflexões filosóficas a respeito da vida, né? Tal o impacto que a guerra causou nele, certo? Claro, isso já devia ser alguma via de pesquisa dele, e aquela experiência da guerra deve ter contribuído ainda mais, né? Bom, quando acabou a guerra ele foi embora porque ele não era um sionista e ele não queria ficar na Universidade Hebraica, né? E aí ele foi para o Canadá, ficou 5 anos no Canadá e depois foi lá para Nova York. Em Nova York, em 66, ele publica esse livro, que é a reunião de vários ensaios que ele vai fazendo desde os anos 50. Aqui reúne 15 anos de pesquisa, uma pesquisa sobre a biologia, né? Uma filosofia da biologia. Eu título aqui como uma biologia filosófica, ou eu prefiro uma filosofia da biologia mesmo, né? Uma abordagem filosófica do fenômeno da vida, ou, como se diz, uma ontologia da vida, que é um estudo da metafísica da vida. Eu lembro que ontologia e metafísica é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que metafísica se refere mais à parte antiga, greco-romana, né, as essências e tal, e ontologia já é essa visada metafísica mais contemporânea, mais ligada à temporalidade, etc., né? O Hans Jonas, ele tem grande influência do Heidegger, embora ele tenha rompido depois, na época do nazismo. Ele não voltou mais a ter amizade nela, mas no primeiro período da vida dele, ele considerava o Heidegger um seu mentor intelectual. Então, assim, a tese da temporalidade de Heidegger está arraigada, assim, ele não precisa dizer que estudou com Heidegger, né? A gente reconhece Heidegger o tempo todo em muitos pontos, né? Mas, enfim... Então,
Então eu vou ficar nessa obra, né? Bom, só para terminar a vida dele rapidamente, esse livro marca a segunda fase intelectual dele. A primeira foi da filosofia da religião, com a gnose, a segunda com o princípio vida, que é um estudo que ele faz de 50 a 65 e publica em 66. Aí ele continua pesquisando e, como um desdobramento desse princípio, ele chega ao princípio de responsabilidade e a ética do futuro, ou ética da responsabilidade, que é a maior obra dele, o texto maior, que ele publicou em 79. E dos anos meados de 70 até meados de 60 e tantos, 68 até 88, ele ficou 20 anos acompanhando a equipe médica da escola médica da Harvard. E lá estavam os pesquisadores top da área de clonagem, das pesquisas genéticas, da pesquisa sobre a questão da manutenção artificial da vida durante o período do moribundo para poder fazer transplantes. Foi nessa época que mudaram a definição de morte para poder tirar os órgãos ainda com o coração batendo, umas coisas assim que o Jonas era completamente contra e tal. Ele tinha amizade com todos os médicos, mas nenhum médico levava ele a sério, né? Você com essas especulações filosóficas, a gente aqui trabalha com ciência e tal. Mas ele é aquele contraponto, é aquele voto vencido que é importante de ser debatido. E o que é bem interessante é que a partir com a publicação desse livro, se encontrou de alguma forma uma fundamentação filosófica para o chamado movimento ambientalista, né? O começo do Partido Verde na Alemanha e nos Estados Unidos sofre influência teórica desse trabalho dos Jonas. Tá? Depois, então, ele fica 20 anos acompanhando essa equipe médica e escreve vários artigos que depois são publicados num livro chamado Medicina, Técnica e Ética, que é publicado em 86, mais ou menos, e ele morre em 93. Ele tem só esses 4 livros mesmo grandes, os outros são livros menores o artigo tem muito, ele escrevia muito de artigos, mas em termos de livro, a diferença na Harvard tem mais de 50 publicações, né? Ele tem 4 grandes e umas ou outras menores e muitos artigos, tá? Então, todos estão em português? Nada, ele tem um monte de coisa que sem traduzir, tem os arquivos dele estão na Universidade Livre de Berlim, lá tem um centro Ranjonas, né, de ética e filosofia política, e que guarda todos chama Ranjonas Centrum, né? E eles estão publicando agora, pouco a pouco estão publicando em alemão ainda. As obras completas, que já está acho que no 2º ou 3º volumão, vai sair tudo assim já organizado lá pela equipe e tal. E tem as obras em português traduzidas, são o Princípio de Responsabilidade, Medicina, Técnica e Ética, Matéria, Espírito e Criação, que é um livreto pequeno, mas bem importante. O Direito de Morrer, que é uma conferência. Não, né? Tá até que tem. Agora tem meia dúzia de livros traduzidos. E tem a produção do nosso grupo, o nosso grupo de trabalho Ranjonas do CNPq da Unpof, que reúne pesquisadores do Brasil inteiro, que tem já bastante coisa. Né? Esse da experiência em Harvard, qual é o nome? Medicina, Técnica e Ética, que já foi traduzido pela nossa equipe, por esse grupo de trabalho Ranjonas, é da editora Paulus. Tá? Que é bem legal e analisa muitos aspectos assim, de questões da bioética decorrentes da tecnologia invadindo a medicina dessa forma tão avassaladora como no último século. Né? Bom, então hoje a gente não vai falar nada de ética, vai falar só de metafísica, de ontologia, né? E eu vou tentar fazer uma síntese em 1 hora dessas 45 páginas da minha monografia que eu passei para vocês. Né? E eu não vou ler não, mas eu vou me orientando aqui só para não me perder, tá? Só para ver. Esse encontro decorrente do encontro anterior é que você veio falar sobre a civilização, a ética. Que tem uns 2 meses atrás, né? Tem 2 meses, exatamente, foi 10 de abril. E aí a gente, obviamente, para as discussões filosóficas, acaba passando de ética para filosofia, da filosofia para a ontologia. Assim, a gente tem que conhecer melhor essa ontologia. Do Rangel, você falou, vamos... Né? Então estamos aqui filmando. Não, porque, por certo, isso aqui é o fundamento tanto da ética da responsabilidade quanto das reflexões bioéticas que ele faz.
A parte que ele estuda a gnose, né, a pesquisa dele sobre a gnose, filosofia da religião, eu nunca estudei. Mas quem estuda diz que essa filosofia da vida encontra alguma fundamentação lá atrás na gnose, entendeu? Então, ele é um pensamento que vai evoluindo, né? Assim, ele não tem grandes rupturas, não, né? Como outros autores que mudam o pensamento num determinado percurso, não, ele foi num crescendo, né? Analisando o fenômeno da vida, que é extremamente curioso, né? Assim, e aí daí ele vai partir para a ética e para os estudos da bioética, tá? Então, vamos lá. Bom, assim, o estudo da vida sempre assim, toda a humanidade, assim, ao longo da história do pensamento já se pensou a vida de muitas formas. Aí a primeira coisa que o Jonas faz no livro é apresentar um resumo, né, de como o homem entendeu a vida ao longo do tempo, né? Então ele começa lá atrás, nos pré-socráticos, né, quando começa a história do pensamento, e ele percebe o seguinte, que na filosofia antiga a vida era compreendida como, assim, o homem compreendia o mundo como um ser vivo. Tudo era vivo. Tá? É o que a gente chama a fase panvitalista ou ilozoísta, né? Ou pananimista, né? Onde tudo era vivo. Os homens antigos, né? Eles não concebiam ainda a ideia da matéria morta, da matéria inanimada. Quem descobre matéria inanimada define assim, é Descartes. Né? Para os antigos, tudo era vivo. Então você tem várias referências dentre os pré-socráticos, no Platão, no Aristóteles, nos estoicos, né, no estoicismo, que compreendendo então o cosmos como um grande ser vivo, né? Sem diferenciar seres animados ou inanimados. Embora o Aristóteles vai definir, né, o que é ser animado e inanimado, tal, esse termo inclusive é ele que vai usar, né, e os seres animados são aqueles que têm movimento próprio, né, tem movimento por si mesmo. Os seres inanimados precisam que um outro corpo se choque com eles para que eles se movimentem. Os seres vivos não, nós movimentamos a mão aqui, não tem ninguém pegando a minha mão, certo? Então, os seres animados têm esse ânima, né? Que ânima é alma, da mesma forma que psique, né? Do grego. Então, qual é o caminho que Jonas... Assim, seguindo a história. Primeiro, ao panvitalismo, né? Aqui permanece desde os primórdios da história do pensamento até o final da filosofia antiga, que é marcado com o final do estoicismo, início da Idade Média, mais ou menos século V, né? Já da nossa era. Então, assim, durante os 1000 anos do início da história da filosofia, né, de 500 a.C., 500, 600, até a proibição da prática e do ensino de filosofias pagãs, né, que é em 529, essa era a ideia sobre a vida que prevalecia. Com a dominação da igreja, o pensamento ficou restrito aos dogmas bíblicos, né? A razão era a serviço da fé, quem pensasse fora disso corria muitos riscos, né? Se não era morto, etc. E tal. E a vida, aí, os dogmas bíblicos mostram a vida como um dom de Deus. Aí aparece a figura do Deus Criador, que não existia antes, só na cultura judaica, mas na cultura grega não existia essa ideia de um Deus Criador, né? Os deuses eram vários, saindo já da fase mitológica, né? Mas os filósofos, mesmo os estoicos, por exemplo, acreditavam que existiam deuses, mas os deuses eram coisas da natureza, como a montanha, o rio, a árvore, e os deuses não estavam nem aí para nós. É uma mudança total em relação à época mítica, né? Que se explicava tudo pela emoção dos deuses, né? Enfim, mas então, dessa visada panvitalista, se passou a ter uma compreensão da vida como um dom de Deus, como um presente de Deus, né? Como uma dádiva que o Deus Criador dá a certos seres, né? E
essa visão coloca ainda, essa visão da criação é muito problemática e assim, é muito problemática porque ela vai favorecer a ideia do antropocentrismo que vai justificar depois que a modernidade ainda se aproveita desse ponto para justificar a nossa ação dominadora sobre a natureza. E não, vamos dizer assim, de convivência harmônica ou pacífica, né? Nós passamos a dominar, explorar. A natureza virou um recurso e não o nosso habitat, né? Então, essa visada cristã do homem, do Deus tendo criado a natureza e entregado a natureza para o Adão cuidar, né? E dominar, chamou Adão para dar o nome às coisas, né? Para nominar, isso é uma forma de dominação, né? Então essa compreensão tem muitas consequências que a gente vive as consequências negativas disso até hoje, né? Bom, então essa visão criacionista, essa vida como obra do Criador, ela prevalece de 500 aproximadamente, desde o início da era cristã até a época moderna, né? Na época moderna, a coisa ainda fica mais problemática. Por quê? Porque o panfitalismo não é totalmente esquecido. O criacionismo, ele não é negado, porque exceto Spinoza, todos os pensadores modernos são cristãos, ou são católicos, ou luteranos, ou calvinistas, mas são cristãos. Os grandes Kant, Hobbes, Rousseau era catolicão, Pascal, sabe? Só Spinoza se declara, naquela época era muito complicado. O Descartes, ele era biatão, estudou na Flash, escola jesuíta, mas ele tinha aquelas ideias dele lá, e ele foi lá para a Holanda, porque ele tinha um medo desgraçado de ser queimado, igual o Giordano Bruno tinha sido queimado em 1600. Ele nasceu em 1600 e pouco, em 1596, então assim, ele ficou a maior parte da vida dele fora da França, porque a Inquisição na França era havia muita perseguição, e a Holanda era um país mais aberto, e ele viveu lá a maior parte do tempo, né? E ele tentava, a filosofia que ele elaborou, e mesmo a matemática, etc., ele tentava sempre mostrar que aquilo era compatível com os dogmas bíblicos, né? E o que me irrita mais ainda Descartes é porque ele justifica, ele fundamenta a sua epistemologia, né, a sua teoria do conhecimento, na existência de Deus. Então quem é ateu, isso aí não cai, entendeu? Não dá para engolir. Então, apesar os modernos ainda são muito antiquados, assim, né, numa certa visão, né? A Inquisição e 1000 anos de dominação cristã ainda são muito fortes, né? Bom, e aí o que o Descartes inventou, né? O que ele criou? O que a gente chama sempre do dualismo cartesiano. Ele reconheceu a existência de duas substâncias, né, constituindo o mundo, sendo que somente o homem possui a substância pensante. Ele distingue a substância extensa, que é a matéria enquanto ideia de razão, né? Porque já Aristóteles já sabia que a matéria pura não existe, nem a forma pura, só existe a matéria informada ou a forma materializada. Tá? Então, assim, matéria pura é uma ideia de razão, um princípio de razão. É um elemento abstrato que nos ajuda a trabalhar alguma ideia, algum fundamento. Tá? Então para Aristóteles, todas as coisas eram feitas de forma e matéria. Essa forma é mais ou menos o que seria a essência ou a substância de cada coisa que os antigos buscavam definir, que eles achavam que era uma essência fixa, imutável, que nunca mudava, que existia sempre, que sempre existiu e que sempre existiria. Não tem a ideia do Criador, né? Os cristãos acreditam também numa essência fixa, imutável, toda a filosofia medieval, porém as coisas foram criadas por Deus e vai ter o juízo final, não sei o que, né? Essas histórias que a gente sabe. O Descartes, ele vem então com umas teorias terríveis, né? Terríveis. Hoje mesmo eu estava lendo um negócio da época dele, eu estava lendo um livro sobre Leibniz, que é um autor que eu nunca estudei muito, e aí ele interpretava o latido de um cão apanhando como ruídos mecânicos, entende?
Ele não reconhecia nos animais sentimento. Os animais eram máquinas mais complexas, mas só o homem tinha a alma racional, a resistência, que é a consciência, né? Só o homem, para ele todos os seres vivos são apenas máquinas complexas. E o ser humano apenas é que tem alma. E isso é que ainda se a Igreja Católica já criou um distanciamento entre o ser humano e a natureza, Descartes faz uma separação, a gente chama de isolamento metafísico do homem. O homem fica isolado em relação à natureza, ele não se vê mais como parte da natureza, e ao mesmo tempo ele é um ser estranho, porque ele compartilha a matéria, a resistência com os animais, né? Ele é um animal, ele tem a sua animalidade, compartilha a animalidade com os outros animais, ou a biologia, né, com os outros animais, e a alma com Deus, né? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, né? Criado, então a alma humana é uma centelha da alma divina, né? Em cada um de nós, que segundo Descartes, essa alma se localiza na pineal, né? Outra viagem, não sei quantos ácidos ele tomou para chegar a essa conclusão, né? Imagina. E ninguém achava, né? Todo mundo procurava. Vocês viram aquele filme, esqueci, aquele do homem que fica criado isolado e quando ele morre abrem o cérebro dele para... Depois eu lembro o nome do filme. O filme é antigo. Interessante, seria bom de ver, né? Você sabe, você é de cinema, você sabe qual é, eu estou me esquecendo o nome, mas daqui a pouquinho vem. Enfim, que eles procuram, no filme eles procuram, eles estão naquela época de ficar fazendo dissecções nas pessoas para descobrir por que estava maluco ou qualquer coisa, e eles queriam achar uma base anatômica, né? E não encontram nada, enfim, mas... Então o Descartes achou isso, ele considerou que a pineal era o ponto de encontro do corpo com o espírito, a alma, né? E que só os seres humanos tinham alma racional, que é justamente a semelhança de Deus. Então o ser humano é um ser esquisito, porque ele ao mesmo tempo é animal e ao mesmo tempo é divino. Ao mesmo tempo ele compartilha a biologia com a natureza e ao mesmo tempo ele tem a racionalidade, tem a razão, tem a consciência que os outros não têm, né? Isso que eu estou falando está tudo refutado. Ninguém mais acredita nisso. Acho que nem os cartesianos mais radicais acreditam, porque isso a própria ciência que se desenvolveu a partir de Descartes com as especializações já mostra que não é mais assim, né? Não há segundo, aí já entrando na teoria do Jonas, que ele mostra, ele sugere e demonstra, né, assim, que o que a gente chama de alma, de espírito, é a dimensão da interioridade, né? Não é nada estratosférico, mas é essa dimensão, Hans Jonas, tá? Quando se refere, todas essas, Hans Jonas e eu também, né, assim, no sentido, eu e algumas pessoas, outros filósofos distinguem razão, de consciência, de alma, de espírito, de interioridade, não. Toda essa instância é aquela instância que está dentro do meu corpo e que só pertence a mim e que ninguém pode compartilhar. Nunca vou saber o que está na sua consciência, né? Nem nenhum de vocês vai saber da minha e assim por diante, certo? Então essa dimensão da interioridade, Hans Jonas vai mostrar que ela aparece com a vida, né? Essa dimensão da interioridade, ela inclui o desejo, né? A deliberação, a escolha, a liberdade. E aí essa é a palavra, essa é o eixo do pensamento do Jonas em relação ao fenômeno da vida é esse, né? Que não há outro lugar que surja a liberdade a não ser a vida. A liberdade aparece na natureza, aparece no mundo, quando aparece o fenômeno vital, quando aparece a ameba, um ser unicelular. E ele associa, se tem a liberdade, né, se a lida, e ele vai, depois eu vou explorar isso para mostrar que é uma liberdade que vai não crescendo, né, acompanhando a evolução. Assim, a liberdade de uma ameba é muito inferior da liberdade de uma minhoca, que é muito inferior de uma ave, de um mamífero e a nossa, vamos dizer assim, né. Mas o trajeto evolutivo do ser vivo de ameba até ser humano, né, que é acompanhado por um aumento da complexidade da sua biologia, é acompanhado também de um aumento da complexidade e da intensidade, vamos dizer assim, da sua interioridade, né?
que o Jonas diz o seguinte, que a primeira expressão, a liberdade mais rudimentar, a primeira liberdade, a liberdade mais primitiva que ele reconhece, é a liberdade que ele chama metabólica, que é a liberdade química das próprias transformações químicas que constituem a vida, né? O que define a vida, o que distingue os seres animados dos inanimados é o metabolismo, né? O Aristóteles falava lá no movimento próprio e tal, mas hoje a gente pode olhar o metabolismo é o que caracteriza os seres vivos. O que é o metabolismo? É um monte de reações químicas que permitem a existência daquele ser vivo que tem características distintas de seres inanimados. Tá? Os seres inanimados têm a existência ali garantida, uma existência que ele não se preocupa com a existência dele. Os seres vivos, eles precisam o tempo todo ter uma atividade que permita a manutenção deles na existência, que permita a vida. Então, a ameba, ela toda hora está tirando nutrientes do meio onde ela está, faz o metabolismo, joga fora o lixo, a gente respira o tempo todo, se a gente não respirar a gente morre em 4 minutos, se a gente não beber água a gente morre em 4 dias, se a gente não comer a gente morre em vários meses, mas a gente está sempre, precisa fazer produzir metabolismo, né? E essa é uma atividade que permite a vida. Se você parar o metabolismo, a vida acaba, né? Então, na ameba, a liberdade se expressa ainda nos seres unicelulares, se expressa nesse metabolismo. Porque ele demonstra, o Jonas vai discutir que o metabolismo demonstra já uma vontade de permanecer na existência. Porque o metabolismo é justamente para produzir a energia necessária à manutenção da vida. Para isso você tem que tirar alguma coisa do meio. Todo ser vivo faz isso. Tira alguma... todos os seres vivos são sistemas que a gente vai chamar de sistema aberto. Né, que é um outro ponto que o Jonas vai usar para ancorar a sua teoria, em duas teorias de sistemas, a cibernética, de Robert Wiener, e a teoria do sistema aberto de um suíço chamado Berta Lanfler. E essa teoria aberta diz o seguinte, que o organismo vivo é um sistema fechado. Como todo sistema tem limite, né? Não existe um sistema de uma coisa única, nem um sistema que englobe tudo. O sistema é sempre alguma limitação, né? Então, o nosso organismo é um sistema composto de vários elementos, órgãos, tubos, líquidos, tecidos, etc. Tá? Então, nesse sistema aberto, ele o tempo todo está trocando matéria com o meio exterior. Mesmo a ameba, nós, as plantas, todos os seres vivos, eles estão sempre trocando alguma matéria com o meio externo. Nós, no mínimo, ao respirarmos, a cada minuto, os 15, 16 vezes que a gente respira, a gente está pegando o oxigênio de fora e botando para fora o gás carbônico. Então, há uma constante troca de material entre o meio exterior e o organismo vivo. Tá? Essa troca não é ao acaso. Essa troca é interessada. Essa troca é interessada desde lá a ameba. Tá? É interessada em quê? Ela é interessada em manter as condições de existência do organismo que está ali, né? Do organismo que está sendo considerado. Então, essa é uma característica, assim, aí voltando, né? Então, na ameba, quando ela vai pegar o nutriente e depois excretar o seu dejeto metabólico, isso aí já é uma liberdade incipiente, porque ela escolhe, ela não pega qualquer coisa para dentro, ela não engloba qualquer coisa para dentro dela. Não? Então, ela tem uma deliberação incipiente. Não? Mesmo os animais, todos os animais, todos os seres vivos, e mesmo as plantas, elas trocam de matéria com o meio o tempo todo. Tá? Nas plantas, elas também têm algum grau de deliberação, porém, elas, por não terem a capacidade de deslocamento no espaço, né, elas não precisam ir em busca ativamente da matéria que elas precisam. Está tudo ali por contiguidade. Né? A raiz está em contato direto com a terra e com a água, as folhas pegam o sol e tem o ar, né? O gás carbônico que elas precisam e tal. Então, se faltar ali, não tem como ela sair para buscar em outro lugar. Né?
Os animais, e elas então têm uma certa limitação de liberdade, porém elas têm a vida mais tranquila nesse sentido, porque elas não precisam caçar, não precisam correr atrás, né, das coisas como nos animais. E à medida que os animais vão evoluindo, a busca por esse material necessário à vida é cada vez mais complexa. Imagina um leão, né, um caçador, né? Ele tem que pegar, tem que abocanhar outro animal, caçar, né? Ou seja, nenhuma, mesmo na planta, estratégia, né? Uma emoção, né? Mesmo na planta e mesmo na ameba, né? Eu só mostrei assim os graus diferentes de complexidade dessa troca, mas a troca é a mesma. Mas você tem... Aí eu ia falar uma coisa, me perdi, peraí, só um minutinho. Sim, essa troca, né, de matéria com o meio, ela sempre vai se dar com essa visada de manter o organismo vivo no momento seguinte. Então, sempre tem essa integração com o meio, essa troca, se parar... Ah, sim, me lembrei o que eu ia falar. E essa troca, essa é a diferença, uma diferença importantíssima em relação aos seres inanimados. Essa troca é incerta. O Jonas fala assim, a vida introduz na existência inanimada a angústia entre o ser e o não ser. Porque você sempre está dependendo dessa troca. E ela pode acontecer ou não, né? Seja na ameba, na planta, no animal sim, menor, no animal mais evoluído, no mamífero, no ser humano, né? A gente precisa comer, precisa respirar. Você né? pode repetir a frase dele? Tentar. A vida introduz na estabilidade da matéria inanimada, né? A tensão entre o ser e o não ser. Né? Você está sempre, cada movimento, assim, todas as coisas, todas as nossas atitudes, em última instância, visam garantir a existência no momento seguinte. A gente trabalha para ter uma casa, para poder ter comida, para ter dinheiro quando ficar velhinho e não puder mais trabalhar, né? A gente come para poder estar vivo no dia seguinte, a gente respira agora para estar vivo no minuto seguinte. Você ficar 4 minutos sem respirar, você não vive mais. Tamanha a nossa necessidade de trocar matéria com o meio, né? A gente nós somos, aí que é bacana, outro ponto, né? Além, então já falei 2 pontos aqui, né? O sistema aberto, a vida como o organismo vive como um sistema aberto que precisa interagir o tempo todo com o meio externo, o tempo todo a gente está trocando matéria com o meio. Segundo, o Jonas identifica a liberdade, né, com o termo que ele usa é a irrupção da liberdade surge com a irrupção da vida, né, quando a vida aparece. E ela vai ganhando contornos cada vez mais complexos e maiores, né, mais abrangentes, acompanhando exatamente a evolução das espécies, né? E aí, o outro ponto que é importantíssimo é o seguinte, essa história que a vida precisa estar sempre trocando matéria com o meio. E essa troca é incerta. O movimento do organismo, ele faz um organismo saudável, está sempre buscando realizar essa troca de maneira adequada, mas essa troca não é garantida. Então há sempre aí uma tensão entre ser e não ser. Assim, se você não consegue aquilo que é necessário, você não permanece na existência depois, certo? Isso é bem facinho de poder. Então isso mostra a imensa vulnerabilidade da vida. Fragilidade, vulnerabilidade, né? Assim, a vida é muito, muito, muito frágil. Ela pode desaparecer num instante. Se toma uma facada no coração, morreu. Né? Tomou uma pancada na cabeça, morreu. Ficou 3 dias, 4 dias sem beber água, morreu. Né? Então a vida é muito frágil. Então a vida é essa coisa que a gente está sempre buscando a si mesmo. Né? O Jonas entende a vida, eu comentei naquele dia, né? O Jonas é considerado um filósofo neo-aristotélico. Ele discorda de muitas coisas, mas muitas coisas ele aproveita. Como é que aproveita? O fundamento aristotélico está ali presente, né? Então, perdi de novo, desculpa. Do aristotelismo do Jonas, né? Então essa evolução das espécies é acompanhada pela evolução da liberdade e simultaneamente
pelo aumento, pela evolução, no sentido de incremento, da fragilidade. Nós somos muito mais frágeis do que outros animais. Quanto mais complexo o organismo, quanto mais vulnerável, exatamente. A vulnerabilidade, a fragilidade, a insegurança da vida, né? Se instala assim, os seres inanimados não têm insegurança em relação à sua existência. A existência dos seres vivos é sempre incerta. É sempre pode ser ou pode não ser. É possível desde que tenha as condições. Se não tiver as condições, né? Se o ser vivo não conseguir as condições necessárias para manter a troca de matéria que ele precisa ter, aquela manifestação vital desaparece, certo? Então, isso está numa escala também, acho que você falou isso, é isso? Nos animais mais simples seria menos vulnerável? Menos vulnerável, sabe por quê? O número de necessidades dos seres mais... a nossa é muito, muito complexa. A gente precisa de água, de roupa, de abrigo, sabe? Os animais, uma caverninha ali, tá bom, uma toquinha na árvore, né? Se pensar mesmo nos mamíferos que precisam de mais, enfim... há um aumento, a evolução biológica e a evolução no sentido darwiniano, ela viria acompanhada da evolução da liberdade e também de uma evolução crescente da vulnerabilidade e fragilidade da vida. Você está pensando nas catástrofes, nas coisas, nas ideias que os homens podem ter. Não, estou falando que a gente hoje, na cadeia, né, do animal, a formiga mais... enquanto indivíduo é mais fácil de morrer do que a gente, né? E outros animais, galinhas, porcos, etc. Mas é mais fácil. Tão pequenininho, em termos de vulnerabilidade, né? A gente é mais complexo, a gente demanda mais coisas, mas em termos de vulnerabilidade, nos últimos milênios a gente está, me parece, menos vulnerável do que muitos outros. Também estava pensando a mesma coisa. Eu não sei, porque, veja bem, a gente ficou 10 dias sem trazerem gasolina para a cidade virou um caos. Mas né? ninguém morreu. Não, ninguém morreu, mas poderia. Aliás, morreu, mas não por causa desse. Mas assim, se isso permanece, mais as necessidades, por exemplo, um hospital, né, tem todos aqueles aparatos, oxigênio, luzes e não sei o que. As pessoas morreriam naturalmente. Não, você não morreria, Sara não morreria. As pessoas que estão doentes... Não, eu estou dizendo, essas que mas a gente sai, mas as vacas morrem diariamente, formigas morrem diariamente, independente, até numa espécie de cadeia, né? Como eu acho até que você falou isso no início de alguma forma, né? Que o homem dominou a natureza, né? Ele vem dominando a natureza, tem esse... vamos dizer assim, que está lá num certo lastro. Então, ele acabou ganhando também uma sobreforça sobre os outros animais que o deixou menos vulnerável do que era, sei lá, na idade do fogo ou da pedra. E hoje, mesmo naquela época, você teria animaizinhos que, enfim, sei lá, uma galinha, uma formiga, um inseto, que são altamente vulneráveis, não só por nós, como por outros predadores também. Né? Mas veja bem, mas assim, mesmo que, tudo bem, vamos deixar de lado esse ponto que ficou problemático do crescimento da vulnerabilidade, mas aí só um parêntese, né? Já Aristóteles lá atrás, né, ele mostrava assim, que todos os seres vivos, né, tinham alguma característica que serviam para lhe defender, né? Então você tinha o leão com as garras e os dentes, tinha as aves de rapina com bicos, não sei o quê. E para os seres humanos a gente não tem garra, não tem muita força em relação a outros animais, ele deu a razão. Né? A natureza, né, deu a razão nesse sentido. Né? E agora, pelo uso da razão, a gente consegue dominar muitas outras coisas, sem dúvida. Né? Mas em certos termos, se você analisar, nós somos extremamente vulneráveis. O número de itens que nós necessitamos hoje em dia para a nossa vida, essa nossa vida urbana, é inumerável. Então, quanto mais você fica dependente da tecnologia, mais vulnerável você fica. Isso é. A tecnologia que produz zilhões de coisas novas que a gente... As cavernas não tinham tanta necessidade. Não, mesmo assim, se você resolve morar na roça, né, e tal, você não vai ter essa correria, né? Assim, a vida fica mais simples, com menos necessidades, de menos artefatos, enfim,
Tá? Tem possibilidades. Foi uma opção do homem, né? A partir da modernidade, uma opção no sentido assim, é uma escolha, não digo que consciente, mas assim, é tão inebriante, é tão embriagador, né, o efeito da tecnologia sobre nós, que a gente só está questionando mesmo o benefício da tecnologia agora, desde lá do século XVIII, né, quando começaram as revoluções, a primeira revolução industrial, tá? Dali para cá, em apenas 250 anos, no máximo, né, nós mudamos o cenário totalmente. Até o século XVII, XVIII, você não tinha nem tantas as máquinas, nem essa tecnologia como a gente tem hoje, impregnada nas nossas vidas, que a gente nem se dá conta. Todo mundo tem o celular na bolsa, um monte de eletrodomésticos dentro de casa, telefone e etc, carro, né? As nossas necessidades, cada vez quando as pesquisas, né, a ciência e a tecnologia descobrem novas coisas, a gente imediatamente quer, o ser humano fica embevecido com aquilo, né, quase embriagado com aquilo, e deixou de observar, assim, só agora, né, agora, quer dizer, de 50 anos talvez para cá, depois da Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica, que começou a se questionar, que foi o assunto daquele dia, né, vou voltar para cá para não perder, sobre o benefício mesmo do desenvolvimento tecnológico. É importante, segundo Jonas, a gente, ele diz que a primeira função da ética da responsabilidade é fazer uma crítica profunda ao que ele se chama de utopia do progresso, que é aquela ideia de que tudo que vem depois é melhor, de que toda descoberta científica melhora as coisas, que toda inovação tecnológica é melhor, que assim, se toma isso por, assim, ninguém questiona isso quase. É uma cultura, né? É uma cultura, exatamente. Então, o Jonas, ele aponta justamente isso, é importante a gente ver que não é assim, a técnica é ambígua, a ciência é ambígua. Ela pode ser, ela pode ser para o benefício da humanidade ou não. E dessa forma como a gente tem feito, né, sem limite, né, não tem limite. O cientista faz o que pesquisa sobre as coisas mais estapafúrdias, segundo o interesse da indústria que está pagando a sua pesquisa, entendeu? Ele gosta de pesquisar, se ele vai pesquisar para A ou para B, né, o que eu acho isso uma coisa muito horrível, isso aí já é decorrência do capitalismo também, né? Numa outro tipo de sociedade, os cientistas teriam uma outra visada, né? Enfim, então o Jonas é esse que bota o freio. Olha, esse negócio de tecnologia não é bom não, assim, não é só bom, né? É ambíguo, ele pode ser muito prejudicial. E nesse livro, no Princípio Vida, ele diz assim, já é uma preparação, já um anúncio, né, do que vem a ser a ética da responsabilidade, né? Todo conhecimento só deve ser incentivado, toda pesquisa científica e tal, só deve ser incentivada se visar o benefício humano. Então, coisas que sejam ambíguas, por exemplo, alimentos geneticamente modificados, né? No início, vai aumentar a produtividade, não sei o quê, tudo balela, né? Só polui, envenena e causa doença nas pessoas. Não tem nada de bom nos transgênicos, nada, absolutamente nada, sabe? Assim, a quantidade de pesquisas que já se mostram, só as indústrias que produzem essas coisas, né? Que quase tudo se resume a Monsanto e agora que mudou é Bayer, né? Então acabaram a marca Monsanto porque ela está queimada no mercado agora, mas vão continuar produzindo GMO, glifosato, etc., as mesmas coisas, né? E esse tipo de pesquisa, isso é uma irresponsabilidade dentro da visão de Jonas, né? Mas aí... Deixa eu fazer um amigo, você falou que, não sei se você falou meio que eu passei e saiu, ou se é isso mesmo. Que você falou que toda pesquisa ou toda tecnologia,
é importante desde que sirva ou seja benéfico, acho que foi essa palavra que você falou. Para o benefício do homem. Para o benefício do homem, é aí mesmo que eu quero pegar. Se é do homem ou se é do sistema. Ou se ele não põe também na cadeia, se ele está colocando o homem na cadeia, no topo. Essa é uma questão, isso é ótimo de conversar. Isso é um ponto importante. Veja bem. Não volta para o mesmo ponto, o homem dominando. Mas olha só, ele não entende o ser humano como dominador da natureza. Ele está integrado à natureza. É o homem. Ele é parte dela. Isso. Se o homem, ele discorda da visão cartesiana que isola o homem da natureza, da visão cristã que é superior, que o homem é dominador da natureza. Quando ele usa aqui, muitos comentadores criticam ele, consideram ele antropocêntrico ainda por causa disso. Até o imperativo da ética dele diz: haja de tal maneira que tua ação não comprometa a vida futura, a vida humana futura na Terra. Ele fala a vida humana, né? Mas aí ele diz, ele tá vendo? Ele é antropocêntrico e tal. Mas não é. A compreensão do ser humano dele é de um ser integrado à natureza. Nós precisamos trocar a matéria com o meio o tempo todo. E todo ser vivo troca alguma matéria com o meio o tempo todo. E assim, na natureza, aí eu vou entrar numa questão assim, vou passar muito tangente, não vou me aprofundar. Mas, por exemplo, a questão do veganismo, né, na pegada jonasiana, isso não é fundamental, embora a gente veja que a preocupação do veganismo seja bastante bacana, importante, no sentido, eu acho assim que o veganismo é um espírito já muito elevado, as pessoas que têm um espírito muito elevado e que têm uma profunda compaixão de comer, tipo o São Francisco de Assis da vida, né, que não comia o bichinho porque via ele na vida e tal. Mas João Jonas fala, na natureza isso existe. Então, o problema não é comer carne, o problema é criar os bois naquelas coisas, naqueles campos de concentração e confinados, eles não vivem, é tirar a vida, a gente está escravizando os outros animais, os outros seres, igual ou pior do que escravizava os seres humanos, né? Em todas as épocas a gente teve isso. Então, eu ia falar negros, mas na Europa da Grécia não eram negros, eram os brancos da cidade que perdeu a guerra e viraram escravos. Entendeu? Então, essa chamada indústria da morte... Não é só mesmo o sofrimento dos animais, é todo o comprometimento do sistema todo, por causa disso, né? Os pastos para alimentar esses animais, etc. e tal, que complica todo o sistema. E todo o modelo de produção intensiva e tecnicizada, vamos dizer assim, né? Que assim, é o que o Heidegger fala, que o Jonas aproveita muito, se deixa de ver o ser das criaturas da natureza para passar a ver só a utilidade daquilo, só o recurso que aquilo pode dar. Então, assim, se o homem antigo olhava um rio e apreciava a sua correnteza, os peixinhos, as plantas estavam ali e tal, um engenheiro, um tecnólogo, olha um rio e diz assim, daqui eu posso te fazer uma represa e tirar não sei quantos megawatts. Alguém, assim, uma pessoa mais naturalista, olha uma floresta e contempla, que beleza, e vai tentar andar com calma para não machucar os bichinhos e tal, enquanto vem uma madeireira e derruba aquilo. Já viram aquelas máquinas, aqueles tratores de corrente que derrubam árvores centenárias, sem máquina, né? Só passando 2 tratores com uma corrente enorme, os elos da corrente são desse tamanho. É um absurdo, é uma coisa horrorosa. As mineradoras, elas, quando a gente voa em Minas Gerais, é aquelas feridas, né? Então, assim, que é isso? Como é que o ser humano chegou a esse ponto? Ficou tão embevecido pela tecnologia e pelo capitalismo, naturalmente, porque não dá para separar esse desenvolvimento técnico-científico de 2 séculos e meio, a partir da Revolução Industrial, da evolução do capitalismo. Tá? Não dá, porque o capitalismo, ele justamente precisa dessas inovações técnico-científicas para poder manter a sua dinâmica. O capitalismo não vive se não tiver inovação. O capitalismo acaba se não tiver inovações. Seja a inovação de botar uma vírgula a mais em alguma coisa, né? Tem lá o celular novo, uma funçãozinha a mais, o carro mudou um negocinho, aquilo é uma inovação que garante que você pode aumentar o preço, né? E, enfim. Então, esse crescimento, desenvolvimento da tecnociência relacionada de uma forma extremamente promíscua
promíscua com o capitalismo, aumentou a escala, aumentou a magnitude do poder da ação da humanidade sobre a natureza e sobre os outros homens, sobre o nosso próprio corpo, né? De uma maneira jamais imaginada. Assim, nunca, nem Aristóteles, nem na Idade Média, nem os modernos mesmo poderiam imaginar o que hoje a gente é capaz de fazer: inseminação artificial, plásticas dos tipos mais extraordinários, mudança de sexo, que mais? Sei lá, fertilização in vitro, GMO, engenharia genética, entrar dentro da cadeia genética e arranjar lá alguma coisa. Agora, tem cientistas que ficam maravilhados com umas coisas que eu acho assim, umas verdadeiras aberrações, né? No Japão, se não me engano, recentemente, eles estavam levantando um negócio, fizeram um híbrido, que o Jonas achava isso a coisa pior que eu não podia fazer, essa criação de seres novos, a partir da hibridização genética, por exemplo, de cavalo com girafa, sabe? Essas coisas assim, e fizeram, já estão fazendo. Isso são monstruosidades, aberrações. E até chegar, assim, nessa engenharia, né, que se faz, o produto não pode ser desfeito, né? Uma vez que você criou, você não pode voltar atrás e desfazer, né? Não como na engenharia comum. Não é reversível, exatamente. Na engenharia mecânica, vamos dizer, ou na engenharia tradicional, não biológica, o procedimento que o engenheiro elabora e tal, se der errado ele desfaz, corrige e tal. Você monta e desmonta. Isso. Você faz até o recall, né? Sai um negócio do carro errado, aí faz um recall para resolver e tal. Mas nessas criações não se sabe o que vai dar mais adiante. Acontece, se dá certo agora, vai lá na frente, acontece. Até esse considerado dar certo, deu tantos erros. É. Certa não, os cientistas têm total autonomia para fazer o que querem. Não, os seres, quando sim. nessa cadeia, por isso você não pode, não é reversível. Não é reversível. Eles Você já criou, autonomia, uma coisa própria. Você já produziu, na medida que você sintetizou lá e cresceu um ser, ele já está fazendo parte do meio ambiente. Se ele ficar somente confinado no laboratório, não vai afetar nada. Mas quem garante que um ser vivo desse não vai ficar confinado? Você vai conseguir confinar isso no laboratório? Quantos vírus já foram produzidos em laboratório que escaparam, assim? Esses vírus, Antrax e outros. Ebola, sei lá. Eu sou a favor, inclusive, da gente isolar a Leila lá no Parque Guilherme, porque ela está Como é que é? Vamos isolar você, que você está interagindo muito com o meio ambiente, está fazendo alterações irreversíveis na história do local. Porque você está frequentando muito o Parque Guilherme. Pois é o que eu estava te falando. Ok, Ela tá está bom, certa. tá bom. Quem mora que menos vai, não vou nunca. Olha Passo só, passar. nosso tempo está perto, que você que não chegou nem, acho que nem na metade do que eu pretendia falar já. Mais ou menos. Estou chegando na metade já. Tá. Então, assim, aí voltando para o pensamento de Jonas, né? Então ele faz esse